Olá, e sejam bem-vindos ao Fibernamics Impulse at Home. Esta sessão está a ser transmitida igualmente para o Facebook, mas para poder partilhar as suas opiniões e colocar questões aos oradores, deverá registrar-se no evento em fibernamics.com e acompanhá-lo a partir da plataforma Click Meeting. As perguntas mais relevantes serão respondidas pelos oradores após cada intervenção. A criatividade nacional parece ainda não acusar sintomas da doença, e são várias as marcas a dar o exemplo e juntar-se à luta. Mas e no pós-pandemia? Quem irá sobreviver a esta crise? Para nos ajudar a responder a isto, temos conosco Rui Ventura, presidente da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing. Bem-vindo! Bom dia, estão-me a ouvir bem? Espero. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi endereçado e parabéns pela vossa iniciativa e por desenvolverem aqui uma plataforma que me parece bastante interessante e relevante e que funciona. Falar sobre aquilo que estamos a viver é um bocadinho fazer futurologia e é sempre difícil, como podem calcular. E é algo que é um exercício, é puramente um exercício, porque nós estamos a viver uma situação única, nova para todos nós, e eu diria que aquilo que nós estamos a viver é um novo normal. E, portanto, parece que saímos de um filme de ficção científica que tivemos a ver durante muito tempo e agora chegou um tempo de pensarmos ou de repensarmos aquilo que estamos a fazer na sociedade. Nós, profissionais, e naturalmente as marcas que fazem parte da nossa sociedade são entidades que refletem aquilo que nós fazemos como pessoas, e as marcas também, como as pessoas, têm valores, têm património, têm cultura, e é um pouco sobre isso que eu vos vou falar, que eu acho que os tempos de hoje também nos ajudam também a refletir e a repensar, sobretudo a pensar como é que o mundo irá evoluir do ponto de vista das marcas e do ponto de vista do consumo. Eu começaria até por falar um bocadinho sobre este conceito de distopia, que é um conceito que tem vindo a ser de alguma forma comunicado ao longo destes últimos anos. Se vocês pensarem bem do ponto de vista dos conteúdos que nós assistimos diariamente no Netflix, na televisão, nas diferentes plataformas de ver conteúdo hoje em dia, seja mobile, seja televisivo, seja over the top, passam muito por esta ideia de uma sociedade distópica em que existem fenómenos que acontecem que acabam por alterar o modelo de sociedade, sobretudo a componente da socialização. Naturalmente que estamos aqui a fazer um exercício, como vos disse, mas é algo que hoje em dia parece-nos um bocadinho mais real e também nos assusta, naturalmente. E porquê é que nos assusta? Porque é diferente, e tudo o que é diferente assusta-nos no início, mas nós, enquanto espécie, enquanto seres humanos, temos a capacidade de adaptação e naturalmente que já estamos a fazer essa adaptação, eu diria de uma forma forçada, a alterar a nossa forma de viver, a nossa forma de socializar e de trabalhar e de comunicar e de fazer marketing também. E portanto isso eu diria que é uma reflexão que todos nós estamos a fazer, eu diria forçadamente, mas que é importante também fazermos, porque na realidade estávamos a viver num período se calhar com muito sucesso a diferentes níveis. E como vos disse, a adaptação é fundamental, e eu penso que as marcas e os profissionais e as pessoas têm-se adaptado a esta alteração de uma forma exemplar. O exemplo português da sociedade portuguesa é de facto um exemplo muito, muito interessante e já aplaudido um pouco por todo o mundo, na forma como nós temos vindo a adaptar a nossa vida face ao que estamos a viver hoje em dia. Na APPM, na Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing, o nosso trabalho é um trabalho de gerar conhecimento, criar uma base sólida de conhecimento junto dos nossos associados, que são os profissionais de marketing portugueses, e sobretudo criar
conteúdo, criar oportunidades dos profissionais de se conhecerem, trocarem conhecimento e, sobretudo, trocarem no networking. E é um pouco aquilo que temos feito ao longo dos 50 anos que esta associação já tem e o prestígio que tem. Nós temos cerca de 10 mil associados entre profissionais e empresas e, de facto, somos um fórum importante de reflexão e nestes tempos espera-se também que a APPM seja um pouco um farol e que possa indicar o caminho. E é isso que temos estado a fazer nestes últimos anos e, sobretudo, agora, mais concretamente, nestas últimas semanas, nestes últimos meses, temos vindo a alterar um bocadinho, a acelerar o nosso trabalho e lançámos um documento e um estudo muito, muito relevante para o nosso setor, que é o barómetro do impacto da Covid-19 no marketing. Eu convido a quem não conhece este barómetro a pesquisar e a poder participar, porque é um estudo móvel, é um estudo que vai tendo diferentes vagas e é um estudo que foi lançado há cerca de 1 mês e 10 dias, mais ou menos, mesmo no início da pandemia, e que tem vindo a recolher informação das empresas e dos empresários e dos marketeers, sobretudo no impacto que sentem no seu setor e no seu negócio. Para acederem ao site, basta pesquisarem barómetro.appm.pt, é um microsite interativo e tem toda a informação disponível. Mas eu diria que a componente mais importante deste estudo tem a ver com este título que aqui tem. Entender o fenómeno para ajudarmos. É isso que nós queremos fazer. Entender quais são os desafios, quais são as necessidades que os profissionais e as marcas têm neste momento para, medindo numa primeira fase, encontrar soluções numa segunda fase do estudo. E o estudo já vai na sua segunda vaga e eu diria que os próximos passos são a constituição de clusters setoriais, porque dentro do setor do marketing nós trabalhamos com a área do retalho, a área das telecomunicações, dos conteúdos, dos mídia, dos eventos, das agências de publicidade, das agências de comunicação, com a indústria. E, de facto, são setores diferentes, com necessidades diferentes e com marketing naturalmente diferente. Este é um estudo destinado a profissionais e às empresas, naturalmente. E queremos, sobretudo, em tempo útil, à medida que estamos a viver esta situação e com esta evolução, queremos, de facto, encontrar respostas. Eu vou-vos passar algumas imagens do estudo, só um bocadinho para vocês terem noção do que é que nós temos estado a estudar. Este primeiro gráfico tem a ver com a contração na comunicação, que de facto é aquilo que nós sentimos logo nas primeiras semanas. Foi face à novidade que estávamos a viver. As marcas entraram numa primeira fase, num momento de gelo, se quisermos, de freezing, foi contrair o seu investimento publicitário, contrair os seus esforços de comunicação, algo que já deixou de acontecer. Hoje em dia as empresas já perceberam que têm que ocupar esse espaço, não podem deixar o seu espaço de comunicação por preencher, porque senão, naturalmente, outras marcas irão preencher o espaço com a sua marca. E, portanto, os consumidores e as marcas têm que ter essa noção de que, mesmo em tempos como este, nós temos que fazer um esforço de comunicar e encontrar canais diferentes, encontrar formas diferentes e, sobretudo, um propósito diferente das marcas comunicarem. O segundo gráfico tem a ver com o impacto no budget e na operação da empresa e, de facto, aqui é notório, o impacto é, de facto, muito grande do ponto de vista daquilo que será a receita das empresas face à alteração brusca do mercado. Há setores que sentem isso mais do que outros, naturalmente. O setor do turismo, o setor dos eventos, o setor da restauração, que de facto teve uma contração muito, muito grande. Mas, felizmente, outras conseguiram encontrar alguma normalização após as primeiras semanas e outros continuam a querer adaptar ou a readaptar-se ao mercado. E isso é interessante também ver. Algumas empresas começam a encontrar outros mercados com alguma inovação, alterar um pouco o seu negócio para responder às necessidades do dia-a-dia que os consumidores colocam. Uma outra consequência desta pandemia tem a ver com o
trabalharmos remotamente. Eu hoje estou aqui neste sítio, né? No meu jardim, tinha essa felicidade, mas de facto tivemos que nos adaptar todos muito rapidamente a esta realidade. Isso traz-nos, naturalmente, vantagens, algumas desvantagens, uma vez mais, adaptação. E naturalmente, as empresas tiveram que acelerar o seu processo de transformação digital e sobretudo, de trabalho remoto e encontrar soluções seguras para os seus funcionários, porque hoje em dia sabemos que todos os computadores ligados em rede e fora do ambiente empresarial podem ter mais problemas de segurança na cibersegurança, se quisermos, e portanto esse é um ponto também importante para as marcas. Outra componente tem a ver também com a capacidade de nós trabalharmos em casa e de juntarmos em casa não só aquilo que nós fazemos profissionalmente, mas depois temos as crianças, temos os filhos, temos a família e, portanto, é um pouco mais difícil encontrar esta normalidade dentro daquilo que estamos a viver hoje em dia, mas, naturalmente, vamos conseguindo fazê-lo com alguma adaptação. Ainda falando sobre o estudo e em algumas soluções que são apontadas por parte dos profissionais, é interessante vermos que já existem uma série de soluções pensadas, ou pelo menos que gostariam de ver desenvolvidas, e é essa que vai ser a segunda parte do nosso estudo, ou seja, nós vamos dividir o estudo por clusters, por setores, vamos juntar grupos de trabalho e vamos começar a dar mais informação e mais recursos aos profissionais, recursos de informação, legais, logísticos, ao fim e ao cabo apontar caminhos, apontar boas práticas para que possamos sair desta crise mais fortes e sobretudo, mais coesos enquanto setor. Portanto, se tiverem interesse, eu gostaria muito que vocês participassem. barómetro.appm.pt e qualquer pessoa pode participar. A participação é muito simples, é um questionário muito, muito rápido e naturalmente isso ajuda todo o setor e dá-nos muito mais informação daquilo que está a acontecer à nossa volta. Ok, já vos falei aqui um pouco sobre aquilo que eu considero ser alguma distopia no que estamos a viver. No outro dia falava com alguém que me falava que isto parece um episódio da série do Black Mirror, mas que nunca mais acaba. Não sei se conhecem a série, mas é uma série bastante interessante e que fala-nos sobre distopia e sobre situações de limite na nossa sociedade e que nós estamos a viver. Eu acho que o grande desafio para as marcas e para os marketeers, para os profissionais de marketing, será centrar-se nesta ideia de novo consumo. Há aqui uma necessidade hoje em dia, se vocês pensarem neste confinamento a que nós estamos hoje em dia, já vão em 40 dias, e a forma como nós alteramos os nossos padrões de consumo são um bom barómetro, se quisermos, para nós vermos por um lado, as necessidades que nós temos e quais são aquelas necessidades que sentimos mais relevantes e acabamos por pôr toda a componente do consumo em perspectiva. E é neste sentido que eu penso que as marcas que têm que se centrar. Penso que já não vamos voltar a uma sociedade como a que tínhamos anteriormente, ou pelo menos se voltarmos será com alterações de fundo, do ponto de vista da socialização. Mas isto faz com que nós tenhamos uma tónica cada vez mais decisiva num ponto importante das marcas que tem a ver com o seu propósito. E o propósito das marcas, que era um ponto que tem vindo a ser discutido e debatido, inclusive a APPM fez um congresso sobre o propósito das marcas o ano passado, no Porto, e correu bastante bem, em que de facto havia, já nessa altura havia a necessidade, do ponto de vista das marcas, de fazerem algo para além daquilo que fazem no seu dia-a-dia de produção e de venda de serviços ou de produtos. E, de facto, o propósito das marcas, eu diria que hoje está cada vez mais em cima da mesa, o assunto do dia, porque, de facto, e nós, olha, se estivermos atentos e virmos o tipo de comunicação que as marcas fazem neste último mês, tem exatamente a ver com propósito. Como é que as marcas podem ser mais importantes para os consumidores? E vê-se, por exemplo, as marcas de grande consumo, vê-se as marcas, inclusive as marcas de moda,
que são, se calhar, hoje em dia, não estamos tão preocupados em comprar roupa ou comprar acessórios como fazíamos há um mês atrás. Mas as próprias marcas acabam por estar a adaptar-se a criar produtos novos, a criar linhas de máscaras, de material médico, outras marcas a criar álcool. Por exemplo, temos a marca, sei lá, o grupo Louis Vuitton, a sua componente de perfumes, a desenvolver desinfetante e álcool para os médicos em França. Portanto, temos visto de parte das marcas uma preocupação grande em relacionar-se com os consumidores, não só numa perspectiva puramente de uma troca comercial, mas em fazer algo mais que ajude a sociedade e que ajude a voltarmos a um sentimento de normalização. E, portanto, a questão do propósito é fundamental. As marcas que até aqui viveram sem propósito provavelmente vão ter uma dificuldade maior, por um lado, em continuar a criar comunicação relevante com os seus consumidores e, sobretudo, a ter um espaço no coração dos consumidores, porque é essa uma das grandes diferenças das marcas que têm um propósito, é que, de facto, os seus consumidores acabam por ter um sentimento de lealdade e de fidelização maior e, sobretudo, sentem que as marcas fazem algo pela sociedade. E isso é muito importante, sobretudo hoje em dia, é algo que nós valorizamos. Outra palavra-chave desta apresentação, eu diria que tem a ver com a relevância, e relevância tem a ver com a forma como nós comunicamos e como as marcas comunicam com os consumidores. E, portanto, penso que é o tempo ideal para que as marcas parem para pensar sobre aquilo que estão a fazer do ponto de vista dos conteúdos, do ponto de vista da comunicação e dos canais de comunicação com os seus clientes, porque vemos, de facto, tempos muito, muito diferentes e, de facto, a relevância aqui é fundamental. Se as marcas não entendem que têm que ser relevantes para os seus consumidores, e quando falo em relevante é sentir as dores dos consumidores. Por exemplo, sabemos que uma grande parte da sociedade pode estar ou está em layoff e, portanto, tem os seus rendimentos diminuídos ou minimizados. Portanto, as marcas têm que entender isso e têm que também fazer um esforço para encontrar um ponto de equilíbrio com o consumidor. E isso é relevância, isso é de facto entender o mercado, entender as dores dos nossos consumidores e alterar um bocadinho a nossa forma de comunicar, de fazer negócio, para estar mais próximo dos consumidores. Agora tenho aqui a minha filhota Vitória a perguntar-me quando é que almoçamos. Ainda é muito cedo, filho. O pai está em um direto. E o confinamento tem destas coisas. Nós acabamos por ter que sair da nossa persona profissional para ser o pai da Vitória. E eu acho que é essa componente de adaptação que todos nós estamos ainda a fazer e que é o que é. É um novo normal, como eu dizia no início da apresentação. Esta palavra é muito importante, a cultura. E as marcas são também parte da nossa cultura. Elas próprias criam cultura e têm um território, eu diria. Todas as marcas têm o seu território na comunicação, na cabeça e no coração dos consumidores. E, portanto, hoje em dia, e mais do que nunca, a componente da cultura é fundamental. As marcas que souberem aproveitar este tempo com relevância, com propósito e com conteúdos e com ofertas relevantes, provavelmente vão ampliar a sua cultura de marca, o seu património e vão se tornar mais fortes. E é nesse aspecto que eu penso que, enquanto presidente da Associação Portuguesa de Marketing e como líder de uma indústria, é esse um dos nossos papéis, é explicar e, sobretudo, promover esta ideia de diálogo com as marcas, de que as marcas não podem ter apenas uma visão mercantilista do seu negócio, naturalmente que é fundamental, o bottom line e o EBITDA,
é fundamental para que as marcas existam, mas para além dessa componente, existem pessoas, existe uma sociedade onde nós nos integramos, existe a cultura que as marcas desenvolvem e existem produtos, serviços, linguagem. Portanto, é fundamental que as marcas tenham esta ideia. Imagens como esta, Nova Iorque completamente vazia, são imagens distópicas e únicas. Penso que não me lembro tirando, há um filme muito antigo que se chama Vanilla Sky, com o Tom Cruise, em que há uma cena gravada em Times Square, com apenas o Tom Cruise e outra personagem, salve. E para fazer essa cena foi preciso uma série de permissões e de licenças pagas para esvaziar um dos sítios mais icónicos da cidade, que hoje em dia é assim que está. E, portanto, estamos a viver, de facto, tempos muito diferentes. Eu penso que a minha intervenção passa um pouco por estes tópicos que eu acabei de vos referir. Gostava agora, sobretudo, porque estar a falar sem sentir quem está do outro lado é muito complicado. Eu, para além do meu trabalho na PPM e na Monster Energy, onde sou diretor de conteúdos e de comunicação, sou professor universitário, dou aulas em diferentes universidades, e de facto das coisas que mais gosto é o contacto com o público e perceber se de facto as mensagens que estamos a passar, a comunicação que estamos a fazer, está a fazer sentido, está a ressoar nas pessoas que me estão a ouvir. E portanto, lá está, vivemos um tempo novo também a esse nível e é um bocadinho difícil, ou mais difícil, conversar sem sentir que do outro lado existem pessoas, que é o que eu estou a sentir neste momento. E portanto, aquilo que eu ia pedir agora, provavelmente, era passarmos para a sessão de perguntas e respostas, para que haja uma interação maior convosco. Espero que tenham gostado desta meia hora, mais ou menos, e estou à espera das vossas perguntas. Até já. Muito obrigado, Rui. Tempo agora para questões da audiência. Relembramos que a interação é apenas permitida aos participantes registrados no evento que acompanham a sessão através da plataforma Click Meeting. Por isso, a transmissão no Facebook será agora interrompida. Por favor, digitem as questões no chat no canto inferior direito do ecrã. Boa pergunta. Edith fez esta pergunta: se a RME abriu na China e vendeu 2,5 milhões de euros num dia, será um sinal de que os consumidores estão ansiosos por voltar a compras em espaços físicos? Eu penso que nós estamos todos ansiosos por voltar a poder ter uma vida normal, normalizada, se quisermos, de poder sair de casa, de poder ter momentos de escape, se quisermos, e que naturalmente as compras fazem parte desse imaginário, e é bom que façam, porque as marcas precisam de vender e nós precisamos de criar essa necessidade nos consumidores. Eu diria que a sociedade chinesa é um bocadinho diferente do ponto de vista de consumo. Penso que, e sobretudo a área do luxo, é uma área que vai alterar um pouco a sua forma de fazer negócio. Sobretudo naquele ponto que eu vos dizia da cultura. As marcas de luxo são de facto uma componente cultural bastante forte em cada mercado e, portanto, vamos ter uma alteração grande aí a nível de consumo. Temos aqui mais uma pergunta. E o Fernando pergunta: os hábitos de consumo podem alterar com esta pandemia? Neste sentido, quais os modelos de comunicação que podem surgir? Qual será a tendência? Um pouco em linha com aquilo que eu vos disse, os hábitos já mudaram. Os hábitos de consumo já mudaram.
Numa primeira fase da pandemia, aquilo que se viu foi uma corrida das pessoas e dos consumidores aos bens de necessidade iniciais, principais, sobretudo a comida e aprovisionamento. Depois vimos cenas um bocadinho estranhas, né, em todo o mundo, com o papel higiênico e com outros produtos, mas que felizmente foi apenas um pânico e não foi algo que tivesse sentido. Eu diria que os hábitos do consumo passam por aí numa primeira fase. Outra componente importante tem a ver com os serviços de telecomunicações, que claramente as pessoas valorizam ou não tinham noção de que valorizavam tanto, e hoje em dia nós temos de facto a necessidade de ter as nossas casas quase como se fossem escritórios, ou seja, com níveis de consumo de dados muito mais elevados, e portanto isso obriga-nos a repensar também a própria estrutura da rede, porque de facto é uma necessidade que se veio a tornar óbvia. Eu diria que num futuro próximo provavelmente as empresas vão começar a experimentar esta ideia de trabalho remoto com mais eficiência e com mais eficácia, e mesmo que voltemos aos escritórios como fazíamos anteriormente, provavelmente vamos fazê-lo de forma diferente e portanto no mundo empresarial vai haver de facto essa alteração também. Do ponto de vista de tendência de modelo de comunicação, eu diria que passa muito pela questão do propósito. As marcas têm que encontrar a sua história, o seu storytelling centrado em propósito. O que é que eles podem fazer para melhorar a vida das pessoas? E que pode ser um bom serviço de internet, muda a vida de uma pessoa para o bem ou para o mal. Por isso é que estamos aqui a conversar, por exemplo. Ou o facto de nós conseguirmos ir a uma loja online e fazer as nossas compras sem esperar 20 dias para serem entregues. Esse é o tipo de modelo de negócio e modelo de comunicação que tem que alterar nas empresas. E esta transformação digital, foi abrupta e foi rápida, mostrou que nós não estávamos preparados, ou uma grande parte das marcas não estavam preparados para o fluxo de pessoas que íamos ter no online. Para retirar as pessoas do mundo físico, lá está, porque ninguém quer estar em filas para ir às compras, e portanto o online faz todo o sentido, e portanto é uma das, eu diria que é um dos modelos interessantes. Outro modelo do ponto de vista da comunicação que eu penso que as marcas estão a começar a seguir também, tem a ver com produzir menos conteúdos, mas conteúdos mais relevantes. Aquela ideia de recebermos informações a toda a hora de promoções, hoje em dia, se vocês estiverem atentos, há um bocadinho, há uma, eu diria, houve uma trégua por parte das marcas, talvez também por própria necessidade do mercado, e porque umas deixaram de poder operar nos seus negócios normais, mas as marcas estão a fazer essa reflexão de serem mais relevantes e sobretudo, não pensarem mais na qualidade e não na quantidade do conteúdo que produzem. E se nós pensarmos, por exemplo, na quantidade de conteúdos online que temos visto nos últimos dias, marcas que nunca tinham feito uma experiência online e que agora se concentram apenas nisso, porque é um dos únicos canais, o canal de referência neste momento. Por um lado é interessante e mostra-nos, de facto, as marcas começam a produzir os seus próprios conteúdos, mas, por outro lado, pode criar muito mais lixo, entre aspas, muito mais ruído, muito mais desatenção por parte dos consumidores, e também ninguém quer isso. Portanto, as marcas, quando decidirem entrar neste modelo dos lives, de criação de conteúdos, dos webinars, etc., têm que pensar muito bem o conteúdo que vão disponibilizar e se é relevante para as pessoas, e se faz sentido neste momento, ou se estamos a criar apenas mais ruído que se vai perder em algum servidor, em alguma cloud. Vou passar aqui outra pergunta da Diana. Uma preocupação das marcas em responder à pandemia, encontrar mercados alternativos alterando os seus produtos. Isto pode ser uma vantagem em adaptação. Em alguns casos poderá levar à parte daquilo que definia essa mesma marca. É uma boa pergunta. As marcas têm que encontrar, de facto, aqui um sweet spot. Há marcas que mais facilmente conseguem encontrá-lo. Há um bom exemplo
recente, a Padaria Portuguesa, que tem uma rede de pastelarias e padarias e de serviço de cafetaria, e que sabemos que sofreram porque tiveram que fechar, mas encontraram uma solução, foi criar uma mercearia, e portanto disponibilizam, penso que são 50 produtos, em que nós podemos telefonar ou fazer online a marcação e pedir e ir recolher na loja. E portanto é uma forma de alterar e de manter algum nível de negócio e sobretudo é manter-se relevante para os consumidores, porque para mim, em vez de ir para uma fila de 2 horas para um supermercado, se eu sei que posso ir buscar o pão e a manteiga e alguns produtos de mercearia e alguns produtos frescos, como a fruta, na padaria portuguesa, provavelmente... Oh, filho, o pai está na conferência. Tens que esperar. É isso mesmo, tens que esperar. Peço desculpa, estou a jogar PlayStation e não sabiam o que era load gaming. Ou game loading. E de facto as marcas têm que ter essa capacidade de se adaptar e neste caso a Padaria Portuguesa fez bem porque manteve-se por um lado fiel ao seu negócio e por um lado próximo dos consumidores e relevante para os consumidores. Há setores um bocadinho mais podem estar com mais dificuldades, por exemplo o setor da hotelaria e do turismo, que de facto estão a viver tempos muito, muito estranhos, mas por exemplo ontem vi uma notícia relacionada com os hotéis Vila Galé, que também vão evoluir e vão desenvolver uma componente mais relacionada com a parte da mercearia, com a restauração e tentar transformar as suas unidades, sobretudo porque todos os hotéis têm cozinha e têm uma capacidade de serviço ao público, de transformar este problema numa oportunidade. Há algumas marcas que têm maior elasticidade para poder desenvolver negócios alternativos, outras nem por isso. Mas aquilo que nós temos assistido no mundo nos últimos tempos, não só relacionado com a pandemia, mas com as marcas e com o mundo do marketing no geral, temos visto muita inovação, temos visto marcas a entrar em segmentos que são diferentes. Sei lá, marcas de consumo e de retalho a entrar na área dos conteúdos televisivos, marcas de moda a entrar na restauração, marcas de desporto a entrar na área dos conteúdos. Portanto, cada vez mais há aqui um híbrido de negócio em que os marketeers e os profissionais de marketing estão atentos. Porque, de facto, aquilo que... As marcas não são entidades mortas, nem são entidades fixas e que não se movem. Elas evoluem, elas são parte da sociedade, são um reflexo da nossa sociedade e, portanto, vamos nos adaptando. Da mesma forma que nós mudamos de roupa todos os dias e alteramos de alguma forma os nossos hábitos, as marcas também o fazem ou também o devem e podem fazer. Há marcas que têm mais essa plasticidade, que conseguem fazer serem mais plásticas, mais moldáveis. As marcas de moda, por exemplo, são pelo próprio conceito da efemeridade da moda, têm essa capacidade de se alterar, de se renovar a cada estação, com os diferentes criadores, com parcerias que fazem com outros designers ou com outras marcas. E, portanto, esta ideia de adaptação penso que é bem vista e é bem-vinda e não acredito que possa levar a uma perca de um determinado território. Sobretudo nos tempos que vivemos. Portanto, são tempos diferentes. Outra pergunta? O que pensa das marcas que exploram esta pandemia para fornecer novos produtos ou serviços? São oportunistas ou apenas sabem se adaptar? Uma vez mais, propósito. As marcas têm que ter um propósito e naturalmente estes são tempos em que há uma oportunidade. Nas crises existem muitas oportunidades, mas há oportunidades que são eticamente responsáveis e morais e há outras que não. Eu prefiro focar-me no lado bom. Acho que as marcas têm que encontrar oportunidades de continuar a viver, porque, por exemplo, uma vez mais o exemplo da Padaria Portuguesa, que tem milhares de pessoas ou centenas de pessoas na sua força de trabalho. Estamos a falar de muitas famílias e, portanto, as marcas não podem simplesmente cruzar os braços e deixar de
construir aquilo que estavam a construir no dia-a-dia, porque não dependem e são dependentes e criam dependência de uma série de um tecido populacional grande. E, portanto, há aqui uma responsabilidade muito grande. E, naturalmente, a responsabilidade leva-nos a querer responder a esta crise da melhor forma possível. E com oportunidades, mudando um pouco a nossa área de negócio, alterando para chegar às pessoas. Por exemplo, sei lá, os serviços de entrega, Uber Eats, Glovo, etc, 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 são serviços que têm crescido muito e vemos os restaurantes que, por exemplo, não olhavam para esse serviço como algo relevante para o seu negócio, hoje em dia estão completamente dependentes, ou quase 100% dependentes desses serviços e dos takeaways que fazem naturalmente com os seus clientes. E, portanto, esta oportunidade é naturalmente pode ser uma área de negócio grande para empresas. Mas, como eu disse, eu prefiro focar-me no lado bom da equação. Como manter os empregos pós-Covid em empresas de baixa liquidez? É uma situação delicada. O governo pôs à disponibilidade das empresas linhas de crédito e algum tipo de ajuda com os layoffs simplificados, que podem ajudar e estão a ajudar já as empresas nesta fase. No pós-crise, e ninguém sabe como é que vai, quando e com que normalidade as coisas vão evoluir, eu diria que o governo vai ter que continuar a ajudar a esse nível, sobretudo para garantir alguma liquidez e garantir algum tipo de solução das empresas, mostrar que voltam ao normal. Senão podemos ter aqui uma crise social grave com desemprego. Qual a opinião sobre Cidália? Qual a opinião sobre a curva de recuperação em Portugal? A recuperação ela vai acontecer. Nós conseguimos, de facto, nós mostramos já várias vezes ao mundo que conseguimos e tão bem ou melhor que os outros. Passámos um momento difícil durante o período da Troika, na outra grande crise, em que houve de facto um encolhimento da economia bastante grande do ponto de vista das empresas, do ponto de vista do desemprego. Nós vamos viver uma crise após esta pandemia, isso não há dúvida, vai haver um encolhimento da economia bastante grande, mas sobretudo aquilo que eu acredito é que tem que haver uma esperança muito grande por parte dos empresários e dos profissionais e trabalharem com mais afinco para recuperarmos. Há um setor que é fundamental e que vamos ver como é que evolui, que é o setor do turismo, que representa uma parte muito grande da nossa economia e era um dos motores de crescimento da nossa economia. O turismo e os serviços que todos em torno do mesmo. E essa é uma das maiores preocupações, eu diria, para que a recuperação seja feita mais rapidamente. Vamos ver como é que evolui o setor da aviação, o setor do turismo, mas eu sobretudo sou uma pessoa otimista e tenho esperança que as coisas vão evoluir bem. Carlos, sendo o homem um animal social, esta pandemia e o período que se vai seguir vão alterar o modo de relacionamento. Como é que o marketing pode reagir a este novo tempo em que as relações interpessoais vão ser precisamente modificadas? Essa é uma boa pergunta. Todos nós vamos viver um período de adaptação, de socialização. Somos animais sociais, sim. Gostamos de estar em contacto com as pessoas, de ver as pessoas, de sentir as reações e as emoções. Nesta fase é muito complicado e, sobretudo, por exemplo, a tecnologia que estamos a utilizar neste momento não nos dá essa ideia de emoção. Eu penso que as plataformas têm que evoluir a esse nível também, de percebermos, de existirem ferramentas de medição das emoções para que nós, deste lado, possamos também
saber se a mensagem está a chegar e com qualidade e que vocês estão a gostar, porque senão é difícil. E isto vai se refletir um bocadinho em todos os negócios. Naturalmente que quando nós olhamos para um serviço de marketing, de a compra de um produto, aí não há, pode haver naturalmente emoção e sentimento, e há de certeza, mas normalmente estão relacionados com o tempo de entrega, com a qualidade do atendimento, com a rapidez. Na questão do marketing, eu penso que, e sobretudo na parte da socialização, nós vamos todos ter que aprender a viver de uma forma diferente, até que exista uma vacina, porque depois aí eu acho que quando existir a vacina para este problema, esta doença, penso que vamos voltar à economia dos abraços e de podermos estar com os amigos e podermos estar num congresso e numa conferência a ouvir pessoas, com pessoas ao lado, com mais calor humano. Isso é fundamental que aconteça, na minha opinião. Porque acho que não sabemos viver de forma diferente. Hélder, com a provável reconversão dos canais de distribuição de lojas físicas para plataformas online, não será expectável uma tendência negativa de desemprego que afeta os lojistas? É uma situação que já está a acontecer, não é? Nós vemos, por exemplo, na questão do retalho que está fechado, nas empresas de serviço e que estão fechadas um pouco por todo o país, já sentimos esse efeito. As empresas vão naturalmente acelerar a sua transformação digital e vão melhorar os seus canais. Eu penso que vai haver aqui um shifting grande da função das pessoas, dos lojistas, se quisermos, nas suas funções, que vão ter que passar a fazer também alguma componente de logística dentro das empresas. Por exemplo, um controle de encomendas, claro que pode ser centralizado, como a Amazon faz no mundo inteiro, e aí há uma deslocalização grande de recursos, de pessoas que passam a ter um trabalho de back-office de tratar de encomendas num armazém gigantesco que existem por todo o mundo. Vai acontecer, já está a acontecer, mas eu acredito também, lá está, a pergunta anterior falava sobre isso, sobre as relações interpessoais e sobre estarmos com os outros. E, de facto, em alguns setores e em algum tipo de negócios, o contacto humano, o contacto com o cliente é muito, muito importante. Eu diria que é, se calhar, 70% da relação. E, portanto, marcas de moda, marcas de luxo, marcas de estética, cabeleireiros, o que seja, são marcas que passam pela proximidade, pela, sei lá, esteticista ou cabeleireiro ou barbeiro, é a pessoa com que fala connosco e que nós falamos sobre coisas triviais, sobre problemas, sobre política, sobre marcas, etc. E, portanto, essa componente não se vai perder, nem se pode perder. E, portanto, mesmo que existam canais digitais e que vão existir e que vão alterar um bocadinho a forma como nós fazemos negócio, a parte humana vai continuar sempre a ser fundamental. E, sobretudo, as marcas têm que apostar, lá está, se pegarmos na componente humana e depois no storytelling, na capacidade de construir histórias, essa narrativa não tem fim, não é? Isso eu acho que é um dos maiores patrimónios das marcas. Isso, há pouco falava de cultura. Uma marca que consiga construir histórias e contar histórias e envolver pessoas e os consumidores tem um património que é quase eterno. Faz sentido. O António Ribeiro pergunta se faz sentido pensar numa estratégia multichannel, física e online. Eu acho que depende dos negócios, naturalmente. Há cada vez mais... por acaso é interessante, nós temos, nos últimos anos, tínhamos vindo a ver o oposto, que eram marcas que tinham sido criadas no online e que tinham necessidade agora de estabelecer uma loja física para que houvesse uma tangibilização da marca. E temos muitos exemplos a esse nível. E temos marcas que vivem no mundo físico e passam para o mundo digital. Naturalmente que já existiu esse multicanal e essa estratégia
por exemplo, no setor da música e dos conteúdos e do entretenimento há uns anos atrás, quando nós tivemos a desmaterialização ou virtualização dos consumos da música e do vídeo, nós vimos esse paradigma a mudar. Nós tínhamos lojas de discos, tínhamos videoclubes, tínhamos uma série de negócios que de um momento para o outro deixaram de existir, via o Netflix, via Spotify, via iTunes, que de facto tornaram desnecessária a existência de uma rede física. Curiosamente, a única marca que conseguiu crescer dentro desse setor foi a FNAC, porque encontrou um modelo diferente e diferenciador, um modelo centrado lá está, no convívio, nas pessoas, em criar um espaço em que as pessoas se sintam um espaço de cultura, em que as pessoas vão aprender, em que as pessoas vão ouvir música, em que vão ler um livro, em que vão encontrar amigos, em que vão beber um café e não necessariamente vão apenas comprar um disco ou comprar um livro. E, portanto, esta ideia de que o negócio não é somente um conjunto de produtos, um catálogo de produtos, mas é um conjunto de emoções, um conjunto de consumidores, de pessoas, de especialistas, de curadores, que acabam por curar conteúdos que nos vão ajudar a conhecer autores novos, a conhecer música nova, que é aquilo um pouco que a FNAC oferece aos seus consumidores. E continuam, e sobretudo a FNAC hoje em dia, o seu negócio agora está puramente centrado no online, devido ao que estamos a viver, mas é uma marca que tem espaço nesse multi-channel. Basta pensá-lo de forma diferente. Por exemplo, não sei se recordam das lojas Valentim de Carvalho, as lojas a Virgin, deixaram de existir. A Ace Master Voice no Reino Unido eram gigantes de retalho e deixaram de existir porque a sua proposta de loja física não era diferenciadora da sua loja online. Portanto, se nós encontrarmos um ponto de diferenciação que seja relevante e que leve as pessoas às lojas, faz sempre sentido ter as duas versões. O exemplo da FNAC, mais uma vez, é um bom exemplo. Temos outros, temos bons exemplos de, sei lá, as lojas Hermès, como há pouco alguém referiu, ou a Louis Vuitton. A sua experiência de loja são experiências, ou a Nespresso, por exemplo, são experiências de loja muito bem pensadas, do ponto de vista emocional, do ponto de vista dos efeitos, ou se quisermos, da relação que vamos criar com o consumidor. Por exemplo, a Nespresso, nós podemos fazer a compra das cápsulas ou do café no conforto da nossa casa, não é? Vamos online e escolhemos e está entregue. Mas o que é certo é que o ir à loja tem uma série de outros atributos que são interessantes. O primeiro tem a ver com a componente social, de falarmos com especialistas em café que nos vão mostrar as novidades, que nos vão dar a conhecer os aromas dos cafés, os sabores, etc. Tem uma componente muito de voyeurística, se quisermos, de ver e ser visto. Vamos entrar numa loja que é muito bonita. Tem uma componente estética e de fruição do momento, porque queremos estar num espaço que é bonito, que cheira bem, que tem boa música, que tem bom atendimento. Portanto, essa é a diferença de pensarmos numa estratégia multicanal. Joana, acredito que pela crescente sensibilização dos consumidores às questões de higiene, consequência, o conceito de showcasing será ainda mais uma tendência a adotar por algumas marcas. Showcasing em que sentido, Joana? Eu acho que, sobretudo em termos dos padrões de higiene e segurança, que estão a ser ainda revistos, ou seja, há alterações claras por parte das marcas, e portanto vamos ver como é que as coisas vão evoluir, se vamos poder ter muitas pessoas juntas num determinado sítio, se vamos poder mostrar os produtos aos consumidores online ou offline. Portanto, eu acho que aqui mais uma vez a pergunta anterior falava sobre multicanal, e aqui também as marcas têm que apostar também em conceitos de mostrar o produto também em diferentes plataformas, no físico, no mundo real e no mundo virtual. E nesse aspecto há muitas soluções que permitem fazer o showcase de produtos e de serviços no online e também no offline. Portanto, eu diria que é uma aposta conjunta.
penso que era a última pergunta. Muito obrigado, Rui. Entretanto, eu queria agradecer a todos pelo tempo que tiveram comigo, e agora vou despir a minha personalidade de orador e vou fazer o almoço para os meus filhos. Isto faz parte deste novo normal. Nós vamos ter que ter diferentes personas, diferentes papéis dentro no nosso dia, e é algo que quando estávamos no escritório não acontecia tanto, mas que também é um ponto que eu acho que é bastante positivo para todos. Obrigado pelo vosso tempo. Muito obrigado, Rui. Só lembrá-lo que a discussão não termina aqui. Aceda ao nosso fórum em fiberdynamics.com e participe no debate. Obrigado pela sua presença e até breve. Obrigado.